E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a análise rápida aqui é da Raia Drogasil, RADL3, primeiro TRI de 2021. Antes daquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo e não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. O investidor deve levar em consideração seu perfil de risco e fazer uma análise mais aprofundada antes de investir. Estou iniciando aqui com os dados do Fundamentei, o ticker dela é RADL3, fundação 86 anos, tem 44 anos de listagem na bolsa, o escriturador é o Itaú. O setor dela é de produtos farmacêuticos, né? Líder do mercado brasileiro de drogarias com mais de 2.100 lojas. A gente já vai ver aqui que ele está com 2.300 e poucas lojas. E em mais de 23 estados brasileiros. A gente vai ver também que ela já chegou em mais estados brasileiros do que isso aqui. A porcentagem dela do Ibovespa está ali na casa de 1,23%. Ela é do segmento de listagem do novo mercado. Se não viu o vídeo ainda, clica aqui em cima para você ver a importância das empresas do segmento do novo mercado. Tem 100% de tag along, 60% de free float nas ações ON. Os sócios majoritários dela, né, é a Wells, a GL e a Regimar, com respectivamente 8, 6 e 5% cada um. A avaliação dos consumidores dela no Reclame Aqui é 7,4 de 10, uma avaliação boa, né? E a avaliação dos funcionários dela na Glassdoor é de 3,5 de 5, uma avaliação também boa. Comenta aqui embaixo se você é acionista ou não aí, se você é sócio da Raio Drogasil, né, uma empresa aí que vem crescendo bastante, muito por conta dos investimentos dela. E inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho aí para você receber todas as análises que eu trago aqui e todos os conteúdos que eu trago sobre educação financeira e investimentos. E já deixe seu like aqui para esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecer o canal. Bora lá para a análise rápida. Então, bora aqui para a apresentação do primeiro TRI 2021 da Raio Drogasil. Iniciando aqui com os destaques do trimestre, né? Farmácias, eles estão com 2.319 unidades em operação, eles abriram 40 unidades, fecharam 20. Para quem não sabe, né, eles operam dessa maneira, eles vão abrindo novas lojas. Conforme a loja vai evoluindo, eles entendem se a loja é ou não uma loja boa, né, uma loja que traz uma rentabilidade melhor. Se não é, fecha. E as novas lojas geralmente acabam cobrindo o número que eles fecharam. Então eles vão aumentando aí, crescendo. Market share, então eles tiveram um ganho de share nacional de 0,3 pontos percentual, que é extremamente importante, né? Eles já são grandes e ainda conseguiram ganhar mais share, mas eu vou trazer ali um ponto que eles trazem no share, que traz um incremento aí melhor em cima disso, né? Eles estão dizendo ali que a avaliação do share ainda pode ter alguma sujeirinha ali e poderia ter sido melhor esse número, tá? Não pior. Receita bruta fechou na casa de 6 bilhões de reais, um crescimento aí de 14,9% versus o primeiro tri de 2020 e 43, 44% ali versus o primeiro tri de 2019. Então ela vem crescendo muito rápido, muito por conta dessa expansão e investimento que ela vem fazendo. A margem de contribuição dela fechou em 9,7, um crescimento de 16% ou 0,1 pontos percentuais aí de expansão de margem. O EBITDA ajustado fechou na casa de 416 milhões aproximadamente de reais, a margem de 7% e um crescimento aí de 12,6%. O lucro líquido ajustado fechou na casa de 178 milhões de reais aproximadamente, com uma margem de 3%, um crescimento aí de 16,5%, um crescimento bem expressivo aí. O fluxo de caixa dela livre, né, fechou no negativo de 132 milhões, com 126 milhões de consumo total, e a gente vai ver que está extremamente controlado esse ponto. Olhando aqui, né, começando pela inauguração, eles inauguraram 40 farmácias e fecharam 20, então eles continuam ali com a meta deles de abrirem 249 unidades por ano de 2020 e 2022. Então o número de farmácias aqui saiu no primeiro trimestre de 2020 com 2.104 farmácias para 2.319 farmácias. Então, eles cresceram bastante o número de farmácias aí. Distribuição etária da farmácia, então para quem não sabe, ele separa ali em loja madura, 3 anos, 2 anos e 1 ano. Então acima de 3 anos a loja é madura, que é onde eles acreditam ali que a loja é uma loja boa, já conhecida pela pessoal da região, já sabe, vão comprar lá e tem a sua melhor eficiência dentro da loja. Então a gente está dizendo aqui que 67,8% das lojas deles são maduras, então já tem o nível máximo ali de eficiência. E ele ainda tem ali então para crescer em torno de 32% mais ou menos, considerando aí lojas de 1, 2 ou 3 anos. Então isso é extremamente importante porque ela tem ainda para crescer não só com a abertura de novas lojas, né, e fechando lojas que não dão tanta rentabilidade assim, né? Porém, eles ainda crescem também com esse lado aqui das lojas que estão sem ser maduras e podem se tornar lojas maduras. Então aqui embaixo eles trazem, né, o número de lojas abertas e fechadas durante cada trimestre, a evolução dela aqui. Então eles expandiram a presença deles, né, o que é extremamente importante. Eles já estão em 418 cidades no primeiro tri de 2021, com 88% de abertura do modelo popular ou híbrido, né, para atender classe média.
Então, o número de municípios com farmácia saiu de 307 no primeiro tri de 2018 para 418 no primeiro tri de 2021. Então, a gente vê que ele expandiu muito e muito forte aqui, né, do primeiro tri de 2020 para 21, que é extremamente importante. O crescimento dele está vindo com constância. A composição de rede, então, por perfil, então eles trazem aqui que no primeiro tri de 2021, no total de farmácias, eles fecharam ali com 23% de farmácias populares, 44% de farmácias híbridas, né? E 34% de farmácias nobres. O market share deles atingiu 14,1%, então eles têm 14,1% do mercado ali de farmácias nacional, com ganho aí de 0,3 pontos percentuais, né? Então isso é muito importante, eles estão crescendo share, isso é muito bom. Firmaram aí contrato para ingressar agora nos 3 estados aqui que estavam faltando, né? Acre, Amapá e Roraima. Então eles estão aqui em verde clarinho. E nos demais eles já estão espalhados aqui com a Raia, Drogasil e tudo mais. Participação de mercado deles de farmácia, então a gente vê aqui que ele cresceu em praticamente aí todas as regionais, né? Menos em São Paulo, que ele teve um leve recuo ali de 26 para 25,7. Porém, no Brasil, quando a gente olha como um todo, ele saiu de 13,8 em share para crescer para 14,1. E aí o ponto que eu comentei com vocês anteriormente, essa parte aqui do share dele, né, que eles foram penalizados, eles dizem aqui, pelo aumento do sell-in em função da pré-alta que teve, né? O sell-in é ali a venda do fornecedor para as farmácias. E ele diz aqui que players não reportaram a demanda, então isso ainda afetou que eles deveriam vir aí com share melhor. E olhando na visão de sellout, eles registram um ganho de 1,7 pontos percentuais nacionais e de 0,6 em São Paulo. Então esse número aí seria um pouquinho maior. Mas já está um número excelente, eles cresceram mesmo com essa sujeira, vamos dizer assim, na análise do share deles. A receita bruta cresceu 14,9% no primeiro TRI, com 14,4% sendo do varejo e 22,6% sendo da Forbio. E aí o grande destaque deles continua sendo o ATC. Para quem não sabe, o ATC é todos aqueles produtos que está antes do balcão, né? Seria over the counter que a gente chama. Então, traduzindo basicamente, aqueles produtos, vamos supor, que você consegue pegar um produto de gripe e tudo mais, não precisa de receita, né? Então ele está ali antes do balcão e isso foi muito puxado por conta da crise aí que a gente está sofrendo, por conta de todo o cenário atual. Então a gente olha aqui, né, que o primeiro TRI de 2021 versus o primeiro TRI de 2020, os OTCs aí cresceram 21,1%. Depois ele vem com genéricos, depois perfumaria e fechando ali com marca, né? Então ele traz aqui que a receita bruta deles consolidada vem crescendo. Ele sai ali com a receita de 4,1 bilhões de reais para 5,9 bilhões, quase 6 bilhões. Então ele cresceu bastante a receita deles. Olhando as lojas maduras, elas cresceram 4,6%, então o calendário aí de menos 1,2%, mesmo com a alta base do primeiro TRI de 2020. Então isso é extremamente importante, né? A base do primeiro TRI de 2020 já era alta e eles cresceram mais ainda. E aí eles trazem a performance bianual crescente, né? Que é essa linha aqui, é a performance bianual, com uma estabilidade em abril, incluindo ajustes de calendário. Então ele traz aqui a crescente de venda consolidada. Então, bianual, olhando 2 anos ali, ele veio com uma constante, né? Primeiro TRI de 2020 veio com 14,9 versus 25,3 em cima do primeiro TRI de 2020, porque a base era muito elevada igual ele traz, mas quando a gente olha 2 anos seguidos aí, a gente consegue ver essa estabilidade. O crescimento das mesmas lojas de varejo, então ele traz aqui com 22,3% bianual, e o crescimento das lojas maduras de varejo com 14,1% bianual. Os canais digitais, esse é um ponto extremamente importante. Eles estão investindo pesado nessa parte de canal digital e entrega, né? Então eles estão focados bastante nessa parte de e-commerce, aplicativo e tudo mais. Então os canais digitais atingiram uma penetração de 7,7%, superando o patamar do segundo TRI de 2020, que foi o maior deles aqui com 7,6%, eles fecharam com 7,7%. E o resultado desse esforço aí para melhorar uma experiência multicanal. Então eles têm ali, você pede pelo aplicativo, pede pela internet, liga lá. E a cidade aqui com as entregas motorizadas, né, o Ship from Store. Então ele sai direto da loja e te entrega na tua casa. Saiu de 72 cidades para 354 cidades. É extremamente importante aqui esse crescimento, né, bem expressivo. A gente vê uma crescente bem acentuada, né? Então ele sai ali do quarto de 2020 com 241 cidades para 354. E o downloads acumulados no app, então ele sairia de 2 milhões para quase 10 milhões. Então também outra crescente bem acentuada. Então a penetração do canal digital está crescendo, está funcionando e é um ganho aí para receitas futuras deles. Pressão da margem bruta, então teve uma queda ali de 0,2 pontos percentuais em função dos investimentos na digitalização e no AVP deles, né? Com menos 0,1 pontos percentuais, aumento de ciclo aí de 0,3 dias. Então ele traz a margem bruta deles aqui em reais
saindo de 1,4 bilhões de reais para 1,6 bilhões de reais, com uma receita bruta aí com uma leve queda, né, de 27,7 para 27,5. E ali, olhando aqui o ciclo de caixa deles, eles mantêm aqui os recebíveis, né, em linha desde o primeiro tri de 2020. A parte de fornecedores, eles mantêm praticamente em linha também, né, 72 para 73. Os estoques estão controlados versus o primeiro tri ali de 2020. E também o ciclo de caixa dele, né, vem com uma leve melhora aí de 56,2 para 56,5. Então tá bem em linha toda essa parte de ciclo de caixa dele. Diluição aí de 0,4 pontos percentuais na despesa com vendas, né, mais do que compensou essa pressão da margem bruta. Então, ele perdeu um pouquinho ali na margem bruta, mas aí ele conseguiu melhorar nas despesas com vendas. Então, ele traz aqui de 18,1 para 17,7, então teve uma redução, que é muito positivo, né? E aí a margem de contribuição dele sai de 9,6 para 9,7, aumentando aí essa margem de contribuição com 0,1 pontos percentuais. O EBITDA totalizou aí 416 milhões aproximadamente no trimestre, um crescimento de 12,6% versus o primeiro tri de 2021. Então, ele traz aqui esse crescimento, né, saiu de 369 milhões para 416 milhões, com uma contração aí de 0,1 pontos percentuais em função do aumento das despesas gerais administrativas. Então, ele aumentou aqui, saiu de 2,5 para 2,8, e ele traz que foi muito puxado, né? 0,2% foi puxado pelo digital, marketplace e saúde. Eles registraram aqui 16,4 milhões de ganhos, né, não recorrentes operacionais, e sua maior parte relacionada a créditos fiscais de períodos anteriores. Então eles tinham aí a recolher e eles acabaram recolhendo aqui embaixo. Totalizam aí um EBITDA ajustado de 416 milhões, né, versus 369 milhões do primeiro tri de 2020. O lucro líquido ajustado fechou na casa de 178 milhões aproximadamente no primeiro tri, com um crescimento de 16,5 e uma expansão aí de 0,1 pontos percentuais da margem versus 2020. Então isso é extremamente importante, porque além de eles crescerem o lucro líquido, eles cresceram aí a margem, saiu de 2,9 para 3. Isso é muito bom. Lembrando, né, basicamente eles são varejo também, né? Então a margem não dá para esperar margens ali de 15%, 20%. Ele vai girar nessa margem aqui em torno de uns 3%, tá ok, né? Fluxo de caixa livre negativo, então ele traz essa parte aí com consumo de 126 milhões do caixa total, então eles fecharam com uma alavancagem de 0,6 vezes o EBITDA. Então tá bem tranquilo, bem controlado, né? A dívida líquida por EBITDA na casa de 0,6. Então com sólido desempenho do trimestre, está com perspectiva positiva para o longo do ano. Então ele tem toda a parte, né, base de comparação forte dos outros anos, atingiu receita bruta acelerada, vem com os canais digitais aí expandindo, toda essa parte que eu falei para vocês aí da margem em linha com o primeiro tri de 2020, não perdeu margem, e expectativa positiva, né, com crescimento da receita aqui em abril, com 35,5% no ano, em função da fraca base de comparação. Crescimento bianual, eles trazem aqui também esperado, né, de 41,6%. Participação do digital em abril acima da média, então eles vão crescer mais ainda. E o aumento de preços aí vai ajudar eles a repor a inflação e manter a tendência de vendas e margem, né? Então eles vão passar esse aumento de preço. Então é um ponto que eles são impactados, né? Porque vem primeiro o aumento de preço dos fornecedores e eles têm que repassar isso e tentar não cair tanto em volume e margem. Eles avançaram na construção do marketplace deles de saúde, então o RD aqui, né, Raia Drogasil Marketplace, com a Raia Drogasil, criaram as fundações e iniciaram a operação de caráter piloto. Então o piloto foi iniciado ali no site, né, www.drogarraia.com.br, em novembro de 2020. O início da operação do app foi em janeiro de 21, então eles tiveram que acelerar ali, né, não começaram antes da toda a crise. Então todas as empresas a gente vê esse movimento, né, que o ano de 2020 e 2021 foi o ano de acelerar toda essa parte de marketplace, e-commerce, aplicativo, tudo mais que eles teriam que desenvolver e poderiam desenvolver mais para frente, tiveram que puxar para antes. E quem são as grandes empresas, quem tem mais dinheiro, acaba conseguindo desenvolver melhor, né? Aumentaram absurdo aqui o número de SKUs e o número de vendedores também. Eles trazem aqui, né, que os vendedores complementam as categorias de farmácia, adicionam pilares novos. Continua aqui na construção da plataforma de longo prazo, né, querendo aumentar aí para 150 sellers, então dobrado ao longo do ano, praticamente o número que eles têm hoje, quase, e mais 1K de prospecção, né, de aumentar aí mais 1K em prospecção. O foco deles são em onboard, né, ativação de novos sellers na plataforma. A experiência do consumidor na plataforma continua sendo prioridade, isso aqui é extremamente importante, né, que a satisfação do cliente vai fazer ele voltar e continuar comprando. O uso de farmácias como hub logístico é uma grande oportunidade, né, então
Como eles têm muitas lojas e expandem muitas lojas, isso é um ganho logístico deles, porque pensa assim, você pediu e tem uma do lado da tua casa, o frete disso vai ser muito baixo. Agora imagina quando se ele tivesse que sair, atravessar a cidade, tudo mais, teria que pagar um frete, e aí eles perderiam na parte logística. E a expectativa de integração aí da Drogasil na plataforma é no terceiro TRI de 2021, para eles finalizarem essa integração. E aí um ponto aqui relevante, né, eles estão com evolução na governança para suportar o novo ciclo aí de criação de valor, com um novo acordo de acionista e um novo conselho para agregar novas competências. Então o novo acordo de acionistas aí está para o início de novembro de 2021, validade de 10 anos. Eles trazem aqui os membros que vão ser, a participação acionária aí de aproximadamente 30% do capital, e o acordo segue em vigor até o vencimento de novembro de 2021. Aí um ponto relevante aqui, né, o novo conselho de administração, só como título de curiosidade, eles vão ampliar de 9 para 11 cadeiras e de 3 para 5 cadeiras de conselheiros independentes, né? Para quem não sabe, eu já coloquei aqui no card o vídeo do Novo Mercado, na empresa do Novo Mercado. Lá eu falo um pouquinho desses conselheiros independentes, o que que é. Dá uma entrada lá, dá uma olhada que você vai achar bem interessante. Rapidinho então aqui, a DRE. Então no primeiro TRI de 2020 versus primeiro TRI de 2021, ele vem com uma receita líquida de vendas aqui na casa de 5,6 bilhões de reais versus aproximadamente 5 bilhões de reais, né? 4,9 aqui no primeiro TRI de 2020. O lucro bruto fechou na casa de 1,6 bilhões versus 1,4. As despesas operacionais deles, né, saiu de 1 bilhão de reais para 1,2, fechando aí com EBITDA de 416 milhões versus 369 milhões. O lucro operacional antes do resultado financeiro fechou na casa de 268 milhões versus 233. As despesas ou receitas financeiras aqui, né, fechou com a despesa aí de 18 milhões frente a 22 milhões anterior e fechou aqui com o lucro líquido do exercício na casa de 178 milhões de reais aproximadamente versus 153 milhões de reais aproximadamente. Então ele veio com um crescimento aí de 16,5. Então, uma empresa que está girando aí super bem, né? Então, de novo, um ponto relevante para trazer aí para todo mundo, investir não é só você receber dividendo das empresas. A empresa que reinveste para crescimento, ela traz retorno aí pro sócio e pro acionista em cima do lucro líquido, tá? O que traz retorno para os acionistas, para nós sócios, é o lucro líquido. Aí se a empresa vai dividir em forma de dividendos ou em forma de reinvestimento nela para crescer mais ainda e aumentar o valor dela, aí vai de acordo com cada empresa. A Hydrogazil é uma que reinveste e cresce ano após ano, ela vem crescendo de uma forma sustentável, trazendo um retorno para os acionistas. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todas as notificações aí de todos os conteúdos novos que eu trago no canal, e eu trago os vídeos novos todas as semanas. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores, obrigado.